Olá, que alegria ter vocês aqui nessa egrégora de puro amor. Meu nome é Ana Maria Lousada e eu sou mediadora aqui no Projeto Luz, refletindo a paz. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. É um assunto que com certeza nós e todos vocês, todos os dias, possivelmente, a gente profere, a gente fala. Mas hoje nós vamos refletir sobre algumas questões que são fundamentais para qualificar o nosso cotidiano. Então, o tema que nós vamos destacar hoje fala do comando de Cristo. Isso mesmo, comando de Cristo. E fala também de afirmação nossa. Isso aqui é muito sério e muito sublime, porque nós vamos falar do comando de Cristo e da afirmação nossa. Nós estamos falando que vamos dizer sobre a oração do Pai Nosso. Então, o assunto essencial de hoje é o Pai Nosso. O Pai Nosso numa perspectiva de comando e de afirmação. E quando nós aqui entendemos o sentido de comando e de afirmação no Pai Nosso, fazer essa oração diariamente mudou a nossa vida. É bem diferente. É diferente daquele ato de repetir o Pai Nosso mecanicamente no automático. A gente passa a fazer a oração do Pai Nosso com mais consciência crística, porque nós estamos interagindo com o comando de Cristo, tornando esse comando de Cristo a afirmação nossa. Essa foi a intenção primeira de Cristo quando nos ensinou essa oração. Então, é bom estar destacando também que hoje, por conta disso tudo que a gente já falou, nós vamos conhecer os 7 comandos que Cristo nos ensinou e as afirmações que precisamos fazer diariamente dentro desses 7 comandos. Então, nós temos 7 comandos e 7 afirmações. Mas fica ligado, é importante que fiquemos ligados, porque para tudo isso que nós vamos discutir aqui hoje, existem 3 pontos de atenção que nós precisamos considerar. 3 pontos de atenção, 3 questões que exigem de nós uma atenção deliberada. O primeiro ponto de atenção é uma indagação que nós precisamos fazer. Qual a importância da oração para você? Qual a importância da oração para mim? Qual a importância da oração para nós? Independente de ser a oração do Pai Nosso, qualquer oração, qual é a importância da oração para nós? E aqui especificamente, qual a importância da oração do Pai Nosso para você? Esse é o primeiro ponto de atenção. E o segundo ponto de atenção? Precisamos entender o Pai Nosso em consonância com tudo que Jesus nos disse. É importante, para fazermos o Pai Nosso em nosso dia a dia, estudarmos um pouco os dizeres de Jesus em outros momentos. Melhor dizendo, em todos os momentos. E aí fazer a relação do Pai Nosso, porque tudo tem a ver com o Pai Nosso. E o terceiro ponto de atenção, você entenderá no final. E aí no final nós vamos revelar para vocês. Melhor, ou vocês vão revelar para nós, ou nós vamos revelar esse terceiro ponto em conjunto, após todas as reflexões que a gente fizer aqui, ok? No Pai Nosso encontramos sete comandos poderosos.
Nós estamos falando de comandos poderosos. Poderosos porque são comandos de Jesus, o Cristo. Preste atenção nisso. E nesses comandos de Cristo tem 7 afirmações nossas. E aí nós vamos descobrir quais são os comandos de Cristo e quais são as afirmações nossas. Por isso é preciso entender a importância de afirmarmos diariamente cada palavra dita por Jesus o Cristo na oração do Pai Nosso. E aqui já vai uma dica sobre que comandos são esses, que afirmações são essas. E atenção, muita atenção. É preciso entender as orientações de Cristo sobre o ato de orar. Então, antes de entrarmos nos comandos e nas afirmações, vamos tentar entender um pouco as orientações de Cristo sobre o ato de orar. Jesus o Cristo, lá em Mateus, no capítulo 6, versículos 5 a 9, ele questiona o modo de orar daquelas pessoas naquela época. E nós podemos trazer esse questionamento para nós hoje aqui, na época em que estamos vivendo aqui, hoje e agora. Então vamos ler essas orientações de Jesus para hoje. Ele fez naquela época, mas nós vamos ler aqui e refletir para hoje. Então o que Jesus diz? E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, aqui nós podemos tirar desse ensinamento é que não precisamos ficar orando da boca para fora só para o outro ver que nós estamos orando. Nada vai adiantar, ou pouco vai adiantar, todo o estardalhaço que a gente faz para orar apenas para chamar a atenção do outro, apenas para dizer para o outro que nós estamos orando. Quando assim fazemos, segundo essas palavras aqui de Cristo, estamos atuando enquanto hipócritas. Isso aqui é muito forte. E aí Jesus continua: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Aqui nós gostaríamos de chamar a atenção que quando Jesus, o Cristo, fala entra no teu aposento, tem várias questões aqui inseridas. É entrar no aposento do nosso íntimo, na nossa casa, no nosso quarto, naquele momento entre nós e o Pai que está em nós. E é também entrar no teu aposento, é entrar, é voltar-se para dentro de si. E aí nós podemos estar com o outro, podemos estar na rua, podemos estar na igreja, podemos estar nos diferentes templos, podemos estar em qualquer lugar, mas não como os hipócritas, que repetem a oração apenas para o outro ver, mas estando num grupo de pessoas, em qualquer lugar, nós vamos estar voltados para dentro de nós. Nós vamos estar voltados em sintonia com a essência divina que somos. Isso aqui é fundamental também da gente estar entendendo. E Jesus continua: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe
o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Aqui também, Jesus não está dizendo que não é para a gente repetir a oração do Pai Nosso. A repetição, enquanto mantra, é importante. Ele está falando de vãs repetições. Ele está falando de uma repetição no automático, de uma repetição sem compreender as palavras. Ele está falando de uma repetição para dentro de nós, de uma repetição que se comunica com a nossa essência divina. Eu, que diante de todos esses ensinamentos de Cristo, aqui a gente só citou esses, que são mais voltados, né, para a oração, mas nós podemos interagir com todos os ensinamentos de Cristo. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Aí veja que todos aqueles que estavam aqui com uma sublime missão nos ensinava a orar. E João ensinava a oração, ensinava os seus discípulos, seus seguidores, os seus amigos a oração. E aí, o que aconteceu aqui? Os discípulos de Jesus, né? Todos aqueles que estavam ali com Jesus, os seus apóstolos, né? Os seus amigos que ali estavam, pediu: Senhor, ensina-nos a orar, porque eles perceberam que Jesus se retirava, entrava num processo de oração, de meditação, e aquilo ia reverberando, e eles sentiam aquela energia crística reverberando naquele tempo e espaço de uma forma muito sublime. E aí eles pedem que Jesus ensine a orar. E Jesus disse: Vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem. Não nos deixeis entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. E quando Jesus profere essa oração, ensinando-nos, a gente pode perceber que as expressões melódicas emanadas delicadamente dos lábios de Cristo reverberam energia crística no planeta Terra. Presta atenção nisso. As expressões melódicas emanadas delicadamente dos lábios de Cristo reverberam energia crística no planeta Terra. Quando praticamos a oração do Pai Nosso, nós afirmamos os comandos de Jesus o Cristo. Comandos e afirmações. Cada frase dita é um comando ao nosso campo energético. Olha só, cada frase dita no Pai Nosso é um comando ao nosso campo energético. É um comando que precisa se tornar uma afirmação nossa. Então, são 7 comandos que precisam fazer parte das nossas afirmações diárias. Aqui já está uma dica bem explícita, né? Você já observou a sonoridade nas palavras ditas por Jesus o Cristo na oração inteira?
Você já parou para prestar atenção na sonoridade, na musicalidade? Já parou? Não são apenas palavras, são códigos crísticos, são comandos proferidos por Cristo pela boca de Jesus. São afirmações ditas pelo Verbo que se fez carne, pelas palavras divinas. Palavras do Pai Nosso são palavras divinas. São palavras que refletem luz de puro amor. Prestem atenção na vibração de cada palavra dita por Cristo. Prestem atenção. As palavras ditas na oração do Pai Nosso são frequências de energia crística. São frequências de energia crística. Isso aqui é sublime. Palavras proferidas emitem energia. Qualquer palavra que nós proferimos em nosso dia a dia, nas diferentes situações, emitem energia. Agora, as palavras ditas na oração emitem energia crística. A oração do Pai Nosso, dita por Cristo, tem códigos de luz. Cada palavra tem código de luz. Por isso que Cristo nos alertou e nos chamou a atenção. Não repita as palavras da oração de forma, sabe, assim, no automático, repetindo, numa repetição, assim, sem muita sintonia com a sua essência divina. Não faça isso. Repitam as palavras do Pai Nosso, pensando em cada palavra dita, sintonizando com a sua essência divina, porque você está proferindo códigos de luz. Códigos que acendem a luz que somos. E por isso nós estamos numa reconexão com a luz. São comandos que ativam os chakras. Nós falamos de 7 comandos. Então, são comandos que ativam os nossos 7 chakras, começando de todos os chakras que nós temos. Todos os 7 chakras principais, né? Nós temos muitos chakras, mas aqui a gente tem focado os 7 chakras principais. E quando nós estamos ativando os 7 chakras, nós estamos movimentando as energias oriundas dos nossos sentimentos e pensamentos e das nossas palavras e ações. Então, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas palavras, as nossas ações têm poder no processo de ativação dos nossos chakras. Se estamos interagindo com códigos de luz, se estamos interagindo com sublimes pensamentos, bons sentimentos, sábias palavras e generosas ações. Agora, se nós estamos imbuídos por pensamentos, sentimentos, palavras e ações oriundas das más tendências, aí nós vamos intoxicar os nossos chakras. Quando nós estamos nessa movimentação dos nossos chakras, nós estamos movimentando, porque essa energia vai reverberando no nosso campo energético, né? E aí, nesse campo energético, nós podemos dizer em todos os nossos corpos, né, que constituem a nossa essência aqui na Terra. Então, nós estamos falando dos códigos de luz. Nós estamos falando de que
A oração do Pai Nosso, ela vai ativando esses códigos de luz, começando desde lá do nosso chakra coronário, do nosso corpo átmico. Então, Pai Nosso que está nos céus. Pai Nosso que está nos céus já ativa esse campo energético voltado para o nosso corpo átmico. Quando falamos santificado seja o vosso nome, a gente já vem aqui no nosso frontal, que é o nosso corpo búdico, né? Quando nós falamos venha a nós o vosso reino, a gente já está aqui sintonizando no nosso chakra laríngeo, que vai interagindo com o nosso corpo mental superior, que vai ativando, né? Essa, vamos dizer assim, esse campo energético voltado para o nosso campo mental superior. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aqui nós já vamos sintonizar com o nosso chakra cardíaco, trazendo o nosso corpo mental inferior, que é justamente o nosso chakra que faz a intermediação entre a nossa estada aqui na Terra com o nosso eu superior que está nos céus. E é justamente no momento onde falamos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui a gente já foca um pouco mais o nosso corpo emocional, que está ligado ao nosso chakra plexo solar, que está mais voltado aqui para a nossa vida terrena. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, agora, nesse momento. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aqui a gente foca o nosso chakra sacro, voltado para o nosso corpo duplo, etéreo, que nos coloca num patamar de movimentar as energias do perdão. E as energias do perdão, ela movimentada, quando nós a movimentamos, nós interagimos com todas as demais energias das virtudes, porque o perdão implica na paciência, na gratidão, na compaixão, né? Implica em todas as virtudes. E aí, nesse sentido, a gente continua: não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todos os males. E aqui a gente finca o pé, aqui no nosso chakra básico, aqui no corpo físico, nesse corpo mais denso, que nós precisamos, que nós estamos também imersos, né? Aqui no véu do esquecimento. Então, a gente nessa oração do Pai Nosso, a gente traz essa energia. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todos os males. Então percebam que nós abrimos com uma invocação, passamos pelos pedidos e terminamos com os decretos. Observem, começamos com invocações. Nos nossos chakras mais voltados para o nosso eu superior, né, para a nossa essência divina que está nos céus, que está nos universos, né? Nós falamos, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E aí nós passamos pelos pedidos, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E terminamos com decretos. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Como nós perdoamos os nossos devedores, é um decreto. E não nos deixais cair em tentação, livra-nos de todos os males, também é um decreto. Então veja, quando oramos, interagimos com a energia crística. O Pai Nosso é uma oração poderosa que precisa ser praticada diariamente. Assim, todos os dias nós vamos interagir
com os comandos de Cristo. Fazendo a oração do Pai Nosso, estamos interagindo com os comandos de Cristo. Mas nós aqui temos um alerta. As nossas afirmações estão interagindo com os comandos de Cristo na prática? Lembra que ele falou que nós não podemos ser hipócritas e nem fazer vãs repetições. E depois disso tudo que nós falamos, o que cada palavra vai reverberando em nosso corpo, melhor dizendo, em nossos corpos, as afirmações que nós estamos fazendo estão interagindo com os comandos de Cristo na prática? Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Está lá em João, no capítulo 1, versículo 6. Se nós afirmamos cada expressão do Pai Nosso, mas continuamos praticando as más tendências, nós estamos andando nas trevas. E, nesse sentido, nós estamos mentindo e não estamos praticando a verdade. Então, fazer o Pai Nosso exige de nós que consigamos romper com as más tendências. Fazer a oração do Pai Nosso implica em rompermos com as más tendências. Se nós desejamos eficácia, nós precisamos nos afastar das más tendências. Por isso que lá em Pedro, no capítulo 3, versículo 11, está dito: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Afaste-se das más tendências. Não ande com as trevas. E aqui, para a gente poder sintonizar um pouco mais com esses comandos de Cristo, nós vamos pensar: Pai Nosso que está nos céus. Estamos falando do Pai Nosso que está nos universos, que está em tudo, que está em todos os tempos e espaços dos universos, onde estão todos os espíritos criados por Ele, criados por Deus, criados por Pai Nosso. Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quando assim proferimos essas palavras, estamos ativando o nosso coronário. Estamos ativando, purificando o nosso corpo átmico. E aqui nesse momento nós estamos invocando Deus. Deus que é o nosso Pai, a fonte criadora. Nós estamos afirmando o comando de Cristo. Afirmando o comando de Cristo. Pai nosso que está nos céus. Estamos nos sintonizando com Deus, expressando a nossa vontade de reconexão com Ele. Pai nosso que está nos céus, eu te reconheço, sei que o Senhor existe. Por isso que a gente não pode repetir alienadamente. A gente tem que proferir essas palavras pensando nelas. Santificado seja o vosso nome. A gente vem aqui para o nosso frontal, que é o nosso corpo búdico. Aqui estamos reconhecendo o quanto é divino o Pai Nosso que estamos invocando. Estamos invocando o Pai que nos criou, o Pai que está em nós. E Cristo disse: santificado seja o vosso nome, porque Deus já é, tudo é poder, é paz, é alegria. Deus é virtude em essência, é amor. Por isso nós precisamos santificar o vosso nome.
Cristo faz o comando e nós afirmamos em sintonia com a energia crística que emana dessas palavras. Cristo faz o comando, nós afirmamos. A nossa afirmação é um comando crístico, porque quando afirmamos, nós movimentamos essa energia crística, energia que está em cada palavra dita, em cada expressão do Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome é um modo da gente expressar essa energia crística que está inserida nessas palavras. Venha a nós o teu reino. A gente vem aqui para o nosso laríngeo, que é o nosso corpo mental, né, superior. E onde está o reino de Deus? Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, o que ele respondeu? O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Esse alerta de Jesus está lá em Lucas, no capítulo 17, versículo 20 e 21. O reino de Deus está dentro de vós. Então, venha a nós o teu reino. É quando você se volta para dentro de você. Não é para cima, é para dentro de você. Nessa parte, explicitamos: venha a nós. Estamos autorizando que a energia de Deus se manifeste em nós, porque estamos reconhecendo que Deus está em nós. Está aqui esquecido, nós nos desconectamos dessa essência de Deus. E aqui nós estamos autorizando que essa essência de Deus se manifeste em nós. É por isso que nós estamos afirmando com esse comando de Cristo: venha a nós. Estamos autorizando que a sua energia reverbere em nós, transbordando-nos de puro amor, revitalizando as nossas células. Esse comando revitaliza as nossas células. Quando afirmamos, estamos autorizando a revitalização das nossas células. Estamos nos curando. Venha a nós o teu reino, cada um de nós é um céu. Nós é cada um de nós. E nós, em cada um de nós, tem o céu. Porque nós somos o vosso reino, o reino de Deus. Não está dito aqui, venha até a terra. Ele fez um comando dizendo: o reino de Deus somos nós, sou eu, é você. Cada um de nós constitui o reino de Deus. Por isso que ele falou: venha a nós o teu reino. Ele não falou: venha até a terra. Percebe? Nós somos espíritos, essência divina. Nós animamos a nossa alma com a essência divina que somos, que é o fluido cósmico em consonância com a energia desse planeta, que também é divina, porém modificada para adequar às necessidades desse mundo. Então, o nosso corpo físico e todos os corpos mais ligados aos nossos chakras básico, o nosso chakra do plexo solar, ao nosso chakra mais voltado aqui para a Terra, são constituídos por energias divinas em consonância com a energia própria desse planeta Terra. E a energia própria desse planeta Terra é oriunda da energia divina. Entende? Somos criaturas divinas. Isso é importante a gente estar reafirmando. E Jesus o Cristo está nos ensinando o processo de reconexão com o Espírito que somos. A oração do Pai Nosso é um modo de nos reconectarmos com o Espírito que somos, com o nosso eu superior,
para então entrarmos em sintonia com o Pai que está em nós, que é a nossa essência divina. Venha até nós. Venha a nós é a afirmação de comando de Cristo. Cristo está ensinando por meio do seu comando que o Espírito que eu sou está invocando a energia do Pai Criador. Por isso ele nos ensina a afirmar: venha a nós o teu reino. Eu permito que venha até aqui em mim, que sou o Espírito Divino. Eu permito que reverbere a sua luz em minha alma, que aqui está nesse corpo físico. Essa oração é inclusiva, é caridosa. O Espírito que somos é o reino de Deus. O corpo que temos é o templo sagrado. Por isso, Jesus o Cristo nos disse que o reino de Deus está dentro de nós. Se o espírito que somos usa esse corpo físico para animar a sua alma nesse mundo terreno, então o corpo que temos é um santuário divino, porque abriga a alma que emana da expressão de Deus. A alma que somos é a expressão de Deus. E a expressão de Deus é a criatura de Deus. É o espírito que somos. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aqui já estamos movimentando a energia voltada aqui para o nosso cardíaco, né, no nosso corpo mental inferior. Inferior porque está mais voltado aqui para o nosso corpo físico. Se somos a expressão da vontade de Deus enquanto criatura de Deus, precisamos expressar a nossa vontade, que é o poder que somos, a luz que somos, o amor que somos, a liberdade que somos. Olha que maravilha! Prestem atenção nisso. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Porque ele já está reconectado com o Pai. E ele está dizendo que nós podemos nos reconectarmos com o Pai que está em nós. Aqui na terra, pela nossa alma, aqui na terra, pela nossa alma que habita esse corpo que nós temos. Então veja, aqui na terra, pela nossa alma, como no céu, pelo Espírito que somos. Espírito divino que anima a alma que está aqui nesse corpo físico. Estamos afirmando um compromisso de praticar a lei divina, a lei de amor, que é movimentar as virtudes. Porque a gente costuma dizer que as virtudes, suas sementes, estão justamente aqui em nosso sentimento, em nosso coração, aqui no nosso chakra cardíaco, né? Está justamente aqui no nosso corpo mental inferior, precisando ser cultivada. E essa vontade do Pai e do Espírito que somos é a vontade virtuosa, porque somos espíritos criados com plasma divino. É a vontade das virtudes. É daí a importância de praticarmos as virtudes, de movimentarmos as energias das virtudes. Vontade do Pai. O espírito que somos se compromete em expressar a vontade do Pai. Nós estamos fazendo esse compromisso com o Pai quando nós estamos fazendo a oração do Pai Nosso. Em praticar a lei do amor enquanto espírito sintonizado com o Pai, com o céu, e enquanto alma aqui na terra sintonizada com o espírito que somos, quer dizer, conectada com o eu superior, com o nosso eu superior. A oração do Pai Nosso feita com essa intenção,
com essa consciência crística, nos ajuda nesse processo de reconexão com a nossa essência divina, com o nosso eu superior, porque nós estamos desconectados da nossa essência. E o Pai Nosso nos ajuda nessa reconexão. E a vontade do Pai que me enviou é essa, disse Jesus, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca. Pela oração do Pai Nosso, nós estamos com Cristo em sintonia. Ele não nos perde e nós também não nos desconectamos dele quando estamos realizando a oração do Pai Nosso nessa perspectiva crística, mas que ressuscite no último dia. Que ressuscite quer dizer que se reconecte com a sua essência divina. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui a gente já vem para o nosso plexo solar, nesse corpo emocional. Aqui temos outro comando de Cristo que, pela nossa afirmação, interagimos com o pedido explícito nessas palavras. Nesse caso, não estamos apenas pedindo o pão nosso de cada dia, no sentido físico apenas. Estamos afirmando o comando de Cristo por causa da importância do pão que simboliza o alimento necessário que precisamos diariamente para todos os nossos corpos. O pão para o nosso corpo físico, para o nosso corpo emocional, para o nosso corpo mental, para o nosso corpo espiritual. E como nós estamos em 3 dimensões, o espírito animando a alma no corpo físico, que é uma dimensão, interagindo com o nosso campo frequencial, que são os 7 corpos, os 7 campos de força, os 7 chakras, né, que é uma segunda dimensão, e precisando de alimentos específicos para o nosso corpo físico, nós estamos falando dos alimentos morais, emocionais, intelectuais e físicos. Então, nós precisamos essencialmente do pão da vida, cujos ingredientes são as virtudes. Nessa parte, estamos pedindo força, fé e coragem. Força, fé e coragem. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Esses dizeres estão em Mateus, no capítulo 7, versículos 7 a 8. Então, a oração do Pai Nosso vem muito nessa perspectiva. Começamos com invocação, passamos por afirmações, com pedidos e terminamos com decretos. Compromisso nosso, que é compromisso conosco mesmos, de garantir o nosso sustento diário com foco no presente, no aqui e agora. Nos dai hoje, é aqui e agora. É hoje, nesse dia presente, que precisamos do pão nosso, que quer dizer do pão que nos dá vida espiritual. É aqui, é agora, é nesse momento. E como tudo é constituído de energia, e essa energia é oriunda do fluido cósmico universal, as energias movimentadas pelas virtudes alimentam a nossa alma e as energias que obtemos dos alimentos físicos também são da mesma fonte, desde que respeitadas leis divinas. Então, aquela fruta, né, aquela goiaba que nós comemos é constituída de energia divina. Então, inclusive os alimentos físicos que alimentam o nosso corpo físico reverberam energias divinas para todos os nossos corpos. Então, daí que o pão nosso de cada dia
é fundamental nesse entendimento. As virtudes nossas de cada dia, a energia nossa de cada dia, nos dai hoje. É isso que ele está dizendo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quer dizer o quê? As virtudes nossas de cada dia, a energia nossa de cada dia, nos dai hoje. Precisamos movimentar as virtudes hoje para saciar as necessidades básicas do nosso corpo físico e espiritual. Precisamos pedir força, fé e coragem, porque nós estamos interagindo com a energia das más tendências. E quando nós fazemos essa movimentação, nós vamos purificando o nosso campo energético. As virtudes ditas, no Sermão do Monte, é muito importante da gente estar relembrando aqui também. Quando Jesus fala dos pobres de espíritos, porque deles é o reino do céu, os que choram porque serão consolados, os mansos porque herdarão a terra, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos porque receberão misericórdia, os puros de coração porque verão a Deus, os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus, os perseguidos por fazerem o bem, porque deles é o reino dos céus. Vamos alinhar esses dizeres com o Pai Nosso? Por isso que logo a seguir ele faz outro comando. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, nossas dívidas, nossos erros. O perdão é uma virtude muito poderosa que, de acordo com o seu comando, nós precisamos colocar em prática. Está no Pai Nosso. Assim como nós perdoamos, e aqui nós estamos afirmando, assim como nós perdoamos. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? E Jesus respondeu: Eu digo a vocês, mas até 70 vezes 7. Esses dizeres estão em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Nós estamos falando de 7 corpos, 7 chakras, 7 afirmações, 7 comandos, 7 vezes 7, até 70 vezes 7. Percebe como tudo está linkado, está alinhado? Por isso que lá no início nós falamos, precisamos analisar a oração do Pai Nosso em consonância com todos os dizeres, com todos os ensinamentos de Jesus o Cristo. E na perspectiva de alerta, porque Ele está nos alertando. Não está apenas nos orientando, Ele está nos alertando. Nós estamos afirmando que nós vamos perdoar. Se vamos perdoar, vamos movimentar as energias das virtudes, do sistema virtuoso. Nesse comando de Cristo tem um código fundamental, que é a energia sublime do perdão, que é uma energia que reverbera em nós, nos instigando a movimentar as demais virtudes. A paciência, a gratidão, a compaixão, a misericórdia, a bondade, a paz. Essas energias virtuosas dissolvem as energias das más tendências que nos envenenam e por isso nos adoecem. Então, a oração do Pai Nosso nos ajuda nesse processo de purificação do nosso ser. O Cristo está falando sobre perdoar o outro e a nós mesmos, a praticar as virtudes aqui nesse tempo e espaço em que vivemos. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todos os males. Nós vamos lá no chão, nós vamos aqui na terra, onde estamos inseridos no mundo de provas e expiações, onde ainda prevalece o mal,
onde ainda prevalece a prática das más tendências. Nesse comando, Cristo nos ensina que podemos usar o poder que somos. Não permita que a sua alma caia nas tentações. Não permita. Livre-se dos vícios, das más tendências, da movimentação das energias do sistema egóico. Livre-se. Energias que alimentam as trevas. Esse decreto, quando a gente termina com esse decreto, nós estamos decretando o rompimento com as energias das más tendências. Nós estamos decretando o rompimento com o sistema egóico, porque nós somos do sistema da luz. Nós somos luz, nós somos poder, nós somos amor e nós somos livres para praticarmos as virtudes, para estarmos inseridos no sistema da luz, no sistema virtuoso. É disso que Jesus está nos alertando e fazendo esse comando para que nós possamos fazer essa afirmação em nosso cotidiano. Que assim seja, que assim seja, que assim seja. Aqui contém um código de comando de rompimento com as trevas, afirmação de compromisso comigo, com o outro e com o planeta Terra. Que assim seja é a mesma coisa de estarmos dizendo amém, assim é, está feito. É um comando de libertação que precisamos afirmar diariamente. É libertação. É um alerta, um decreto, uma prece, uma oração, um mantra, que nos ajudam a entrar em sintonia com a essência divina que somos, com o Pai que está nos céus, que está em mim, que está em vocês, que está em nós. É um comando de libertação. É uma ponte de intercâmbio entre os dois planos do mundo. E essa ponte de libertação, que é uma ponte de intercâmbio entre esses dois planos, quando nós fazemos o Pai Nosso nessa perspectiva, está lançada. Olha só, a ponte de intercâmbio entre os dois planos do mundo está lançada. Transitarão agora as forças mantenedoras do equilíbrio dos nossos 7 corpos, 7 chakras, do nosso campo energético. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu me destes, e guardaram a tua palavra. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Está lá em João, no capítulo 17, versículos 6 a 9. Fazer a oração do Pai Nosso dessa perspectiva é estarmos em sintonia com o Cristo. E aí nós vamos fazer aqui uma leitura para que façamos com um pensamento em sintonia com o Cristo. E eu já não estou mais no mundo, Jesus falando com o Pai, mas eles, que somos nós, estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Mas agora vou para ti, e digo isso no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Quando Jesus está falando tudo isso e está emitindo códigos de luz, ele está reverberando no planeta Terra a sua energia crística, que ainda reverbera até hoje. Por isso, nós estamos pedindo para que façamos essa leitura agora nessa perspectiva, porque fazendo essa leitura, nós estamos
potencializando essa energia crística que Jesus deixou aqui nesse mundo. E digo isso no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Presta atenção. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Esses dizeres estão em João, capítulo 17, versículo 11 a 23. E qual é o nosso ponto de atenção? O nosso terceiro ponto de atenção, que nós falamos que aqui no final nós entenderíamos. Entender as expressões do Pai Nosso pode ser libertador. Entender a oração do Pai Nosso é um ato de libertação. Porque teu é o reino, o poder e a glória sempre. Porque teu é o reino, o poder e a glória sempre. Oremos com foco em cada palavra. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos devem. Não nos deixeis entregues à tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Gratidão por divina inspiração, em nome de Jesus, o Cristo. E até a próxima. Tudo de melhor para vocês.